Olha, relacionamento em si já é complicado de qualquer jeito. Só que uma pergunta que muita gente ainda tem é a respeito quando duas pessoas têm condições emocionais diferentes, tipo uma pessoa autista e uma pessoa bipolar. E muitas pessoas acham que esse relacionamento não vai funcionar. Mas será mesmo que isso é uma verdade? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer esse tema para vocês e vou mostrar dados, relatos de pessoas e eu vou ser sincero com vocês aqui. Quando eu comecei a estudar sobre isso, montando o roteiro, eu fiquei impressionado, né, com a beleza que existe na forma como essas duas realidades ainda podem se complementar. Mas também eu vou dizer um lado da outra moeda, que é os famosos perrengues, né, as dificuldades e os desafios que com pessoas neurotípicas já é complicado, já tem certos desafios. Agora imagina com as pessoas neurodivergentes, uma com autismo e outra com transtorno bipolar. Porque no amor, no mundo real, não é só flores. Então, se esse tema te interessou, não se esqueça de curtir, que é muito importante, de comentar, de compartilhar e se inscrever. E comente aqui também se você conhece alguém ou até mesmo é você que tem transtorno bipolar ou autismo. Então a palavra para engajar o vídeo é eu conheço. Bom, antes de tudo, é importante entender o que é autismo e bipolaridade. E elas são coisas completamente diferentes, mas que em alguns casos podem até coexistir na mesma pessoa. Olha, o autismo ou transtorno do espectro autista é uma condição neurológica e do desenvolvimento. Isso quer dizer que o cérebro da pessoa autista processa o mundo de um jeito diferente. E esse diferente não é defeito, é apenas uma alternativa de existir. E quem é autista pode ter dificuldades de socializar, por exemplo, de interpretar expressões faciais, tom de voz, ironias ou até intenções ocultas. E muitos preferem a comunicação direta, né, sem rodeios, porque o subcontexto social às vezes é confuso para ela. E ao mesmo tempo, se você reparar as pessoas que têm autismo, essas pessoas podem ser extremamente leais, honestas e sensíveis a detalhes que muita gente nem percebe. O que muita gente ignora é que o autismo não é uma doença e não precisa ser curado, entre aspas. É uma forma de funcionamento com suas dificuldades. Por exemplo, muita sensibilidade sensorial aumentada, sabe quando você vai num lugar barulhento demais e você consegue filtrar os sons e focar numa conversa? Para muitas pessoas autistas é extremamente difícil, mas também com dons incríveis. Em vários estudos mostram que as pessoas que têm autismo, né, geralmente são pessoas que têm memória detalhada, capacidade de foco em alguma coisa, autenticidade, o famoso hiperfoco, né? E elas também são pessoas que sentem, só que sentem de um jeito diferente de uma pessoa neurotípica, entende? E até existe um termo na psicologia chamado Double Empathy Problem, que basicamente diz a respeito da comunicação entre autistas e não autistas. E outro ponto importante é a comunicação social. E aqui tem um detalhe que muita gente não entende. Não é que a pessoa autista não queira se comunicar ou não tenha sentimentos, muito pelo contrário. É que as regras, né, entre aspas, da comunicação social, aquelas não ditas, né, que todo mundo parece entender automaticamente, para pessoas autistas pode ser como um código que precisa ser decifrado manualmente. Então, com isso já é meio complicado, né, nessa questão que a gente vai colocar sobre o relacionamento da comunicação, por exemplo, uma pessoa neurotípica, né? Um autista tendo um relacionamento com uma pessoa neurotípica. Nesse quesito já é meio complicado a pessoa autista entender certos comportamentos, certas conversas, que eu também já fiz um vídeo aqui explicando com mais detalhes sobre uma pessoa neurotípica com uma pessoa neurodivergente e que eu vou deixar aqui a playlist para depois vocês assistirem. Agora, o transtorno bipolar é diferente. É um transtorno do humor que provoca variações intensas entre os dois polos emocionais, a mania ou hipomania e a depressão. E olha, não é simplesmente ficar feliz e depois triste, é muito mais intenso que isso. Olha, durante um episódio de mania, a pessoa pode sentir uma energia extrema, uma euforia que parece não ter fim. Muitas vezes ela precisa dormir muito pouco, tipo 2, 3 horas por noite, e ainda assim se sentir cheio de energia. Os pensamentos ficam acelerados, as ideias vêm aos montes e pode haver impulsividade aumentada,
por exemplo, como gastos excessivos, envolvimento em comportamentos de risco. É como você estivesse sempre pisando no acelerador no máximo, sabe? E os episódios depressivos é ao contrário. A pessoa pode sentir uma tristeza profunda, perder o interesse em coisas que ela amava há 2, 3 horas atrás, ter dificuldade extrema para sair da cama, sentir que não tem energia para nada. E uma informação que eu achei que talvez você não esperavam é que existe uma correlação, né, uma taxa considerável de comorbidade entre autismo e transtorno bipolar. Um estudo publicado no JAMA Psychiatry em 2019 mostrou que pessoas autistas têm uma probabilidade maior de desenvolver transtorno bipolar do que a população em geral. Não é regra, ok, mas acontece com uma frequência maior do que esperado. Isso significa que algumas pessoas, né, podem ter ambas as condições ao mesmo tempo. Bom, eu acho que você já entendeu o básico de cada condição, então agora eu vou falar das principais diferenças entre elas no contexto do relacionamento que podem acontecer. A primeira grande diferença é a estabilidade e a variabilidade. O autismo é uma condição neurodesenvolvimento, que, né, em outras palavras, a pessoa nasce autista e vai ser autista a vida toda. E as características são relativamente estáveis ao longo do tempo. Claro que a pessoa pode desenvolver estratégias, né, aprender habilidades sociais, pode encontrar formas de lidar melhor com suas particularidades sensoriais, mas o jeito de ser autista é constante. Já o transtorno bipolar é uma condição de humor cíclica, né, ou seja, há períodos diferentes, né? A pessoa não está sempre em mania, não está sempre em depressão. Há mudanças ao longo do tempo. Às vezes há períodos de estabilidade. Então, como eu falei antes para vocês, muitas pessoas autistas têm certas particularidades, principalmente quando envolve a rotina e a previsibilidade de saber o que vai acontecer, né? Já está tudo programado certinho no script que tem que seguir. Isso meio que traz segurança e reduz a ansiedade. Por exemplo, a gente vai sair no sábado às 7 horas da noite. Vamos naquele restaurante que você conhece e vamos voltar às 11 horas, por exemplo. E esse tipo de planejamento ajuda muito para essa pessoa autista. Mas o transtorno bipolar, por natureza, pode ser muitas vezes imprevisível. Mesmo com tratamento, pode haver episódios. A pessoa pode acordar um dia em estado depressivo sem aviso prévio, ou pode entrar num período de hipomania e de repente ter um monte de energia e querer fazer 1000 coisas que não estavam planejadas. Então você já consegue ver o quanto de conflito pode acontecer nessa relação que um é autista e o outro tem transtorno bipolar. A segunda diferença seria processamento emocional. Muitas pessoas autistas têm dificuldade de identificar e nomear suas próprias emoções. Isso se chama academicamente de alexithymia, que afeta cerca de 50% das pessoas autistas, segundo pesquisas. E não é que elas não sintam, né? É que elas sentem de um jeito intensamente e diferente. E também pode ser difícil identificar entre aspas, né? O que exatamente eu estou sentindo e expressar isso em palavras. E pessoas com transtorno bipolar, por outro lado, geralmente têm consciência de suas emoções. O problema é que essas emoções podem ser extremamente intensas e flutuantes. É como estar numa montanha-russa emocional. E na parte da comunicação, a pessoa autista, de um modo geral, tende a ser mais direta, clara e literal. Por exemplo, eu gostaria que você fizesse isso ao invés daquilo. Que muitas vezes para ela funciona melhor do que indiretas ou expectativas não verbalizadas. E o seu companheiro, né, com transtorno bipolar, pode ter estilos de comunicação que variam dependendo do estado de humor. Durante a mania pode falar muito, né, tipo rápido, pular de assunto em assunto. E durante a depressão pode ter dificuldade para se comunicar, falar pouco e parecer distantes em certas ocasiões. Então é fácil imaginar uma pessoa autista que precisa de rotina para se sentir segura e funcional, que ela planejou a semana toda, sabe o que exatamente tem que fazer cada dia, e de repente ela está num relacionamento com uma pessoa bipolar, que muitas vezes está num período de hipomania e acorda falando: "Ah, amor, vamos viajar hoje, vamos fazer algo completamente diferente." Para a pessoa autista, isso pode ser extremamente estressante. E não é maldade, né? Não é falta de amor, que muitas pessoas de fora podem pensar. É simplesmente que quebrar a rotina que de repente ativa a ansiedade dela e tira a sensação de controle e segurança. Mas, por outro lado, quem tem bipolaridade, especialmente durante os períodos de humor elevado, a rotina pode parecer sufocante, tediosa, monótona, né? E há uma necessidade de movimento, de novidade, de fazer as coisas.
Mas e como lidar com isso? Bom, na minha opinião, seria aquela comunicação antecipada, né? Sempre que é possível. A comunicação é a base de tudo, né, gente? Se vocês estão num relacionamento ou pretendem estar num relacionamento com uma pessoa que é neurodivergente, né? Como no caso, um autista, uma pessoa com um transtorno bipolar, a comunicação tem que ser expressa ao máximo, né? E também entender, lógico, né, que cada um pode ter certos tipos de comunicação, mas o essencial é sempre dizer o que você quer, o que possivelmente pode acontecer, né? Dentro da rotina do casal, entende? E outro desafio muito real que acontece, né? Por exemplo, durante episódios de mania ou hipomania da pessoa bipolar, ela pode querer sair muito, né? Ir em lugares movimentados, como festas, eventos, que tem um grande número de pessoas. Só que para a pessoa autista com sensibilidade sensorial aumentada, esse tipo de ambiente pode ser um verdadeiro inferno, né? Tipo, como as luzes, som alto, multidão, cheiros, tudo isso pode levar a uma sobrecarga sensorial que é fisicamente dolorosa. E de novo, não é que a pessoa autista seja chata ou antissocial, é que o sistema nervoso dela processa esses estímulos de forma diferente e mais intensa. O segredo aqui, se acontecer isso, né, nessa ocasião, é respeitar os limites de cada um. Talvez a pessoa com bipolaridade vá em alguns eventos, né, sozinha ou com amigos, enquanto a pessoa autista fique em casa em um ambiente confortável. Ou encontrar eventos alternativos, né, em vez de um show lotado, que tal, sei lá, um passeio num shopping, né, ou coisa assim do tipo. O segredo nesse desafio que pode acontecer no relacionamento de ambos é a questão da criatividade e flexibilidade do casal. E um dos fatores mais difíceis, né, que pode acontecer durante essa relação é aquela comunicação durante as crises. Quando alguém está em crise, né, seja um autista que está com uma sobrecarga do sistema nervoso ou um episódio depressivo profundo de uma pessoa bipolar, a comunicação vai ficar prejudicada. E aí pode rolar muito mal entendido. A pessoa autista em sobrecarga pode precisar de silêncio total e isolamento para se recuperar, e a pessoa bipolar que está com uma fase depressiva pode se sentir abandonada com isso. Ou durante a mania, a pessoa pode falar coisas impulsivas ou fazer cobranças que não refletem exatamente o que ela pensa. Então isso você tem que levar em consideração, né? Se caso você tem um relacionamento ou pretende ter um relacionamento ou conhece alguém, você vai reparar que essa comunicação durante as crises praticamente vai ser um fator predominante que pode acontecer no seu relacionamento. E com isso você vai ter que ser muito flexível e fazer meio que combinados antecipados, né? Por exemplo, quando eu estiver em sobrecarga, eu vou no meu quarto e preciso ficar em silêncio. Isso não significa que eu estou bravo com você, é meio que meu jeito de me recuperar, sabe? É meio que você tem que fazer certas antecipações, né? Comunicações antecipadas de situações que podem acontecer, né? Porque como vocês são um casal neurodivergentes e cada um tem sua peculiaridade, é importante vocês estabelecerem certos limites e conversas sobre isso. Então agora, depois de falar de todos esses desafios, eu quero trazer o outro lado da moeda. Porque olha, eu não passei 12 minutos falando de problemas para terminar esse vídeo no pessimismo. Não vou fazer isso. A verdade é que um relacionamento entre uma pessoa autista e uma pessoa com bipolaridade pode ter características incríveis e pode ser profundamente gratificante. Eu vou explicar o porquê. Olha, o primeiro ponto positivo seria aquela compreensão das diferenças neurológicas. Ambas as pessoas nesse relacionamento sabem o que é ser diferente da norma. Ambas conhecem o que é precisar de adaptações, o que é enfrentar preconceito, o que é ter necessidades específicas. Isso cria uma base de empatia genuína. E nenhum dos dois vai virar para o outro e falar: "Ah, mas é só você se esforçar mais", ou "todo mundo passa por isso, você está exagerando", porque ambos sabem que não é assim que funciona. Há um respeito mútuo pelas limitações e necessidades de cada um. E pessoas autistas geralmente são excelentes em planejamento, em organizações, em manter estruturas e rotinas. Durante os períodos de estabilidade ou mesmo de depressão, quando a pessoa com bipolaridade pode ter dificuldade com essas coisas, o parceiro autista pode trazer essa estrutura para o relacionamento. E, por outro lado, durante períodos de energia aumentada, a pessoa com bipolaridade pode trazer a espontaneidade e incentivo para a pessoa autista sair um pouquinho da zona de conforto, né? Lógico, de uma forma respeitosa, e trazer novas experiências e expectativas.
E também as pessoas autistas, quando amam, elas amam profundamente. Há uma certa lealdade, uma dedicação e uma intensidade nos sentimentos que muitos estudos e pessoas que tiveram relacionamentos com experiências de pessoas dizem isso. E pessoas com bipolaridade, especialmente fora dos episódios extremos, também têm uma capacidade tremenda de amor profundo e conexão emocional. E quando essas duas intensidades se encontram, o relacionamento pode ser extremamente significativo e profundo. Então, gente, para fechar esse vídeo, a resposta para essa pergunta que abriu esse vídeo é sim, absolutamente é possível, mas exige compromisso, exige comunicação, educação contínua, respeito mútuo, flexibilidade. Todo relacionamento tem seus desafios. Só que certos relacionamentos vão ter desafios específicos, mas também potenciais específicos, né? Uma profundidade específica, uma compreensão mútua que pode ser difícil de encontrar em outros contextos de relacionamentos. Mas eu quero saber de você, o que você acha de tudo isso? Você conhece alguém que vive numa relação assim? Ou talvez você mesma viva? Comente aqui e compartilhe suas experiências. E também, se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, deixe nos comentários. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.